Este vídeo é um vídeo de corte do CajuínaCast. Lembrando que o podcast original está na descrição e também estamos em áudio no Spotify. Aproveitem. Certo? Ele não tem a noção do que é o certo e errado para poder pagar pelos delitos que ele cometeu, assim como uma pessoa de maior idade. Que o que é uma pessoa de maior idade? É uma pessoa que já tem uma psique formada, completa, para saber o que é certo e errado, e assim ela pode ser punida. E não ser levada para uma punição diferenciada como o ECA, né? Macho, Inclusive... entrando num... Desculpa te cortar de novo. Mas entrando na mesma área, só contextualizando. Eu também na administração eu fiz um direito empresarial. E aí eu conheci um professor de direito, foi uma das poucas relações que eu tive em relação ao direito. E aí eu falei pra ele, cara, tu não acha que o Brasil é um país que pune pouco as pessoas que realmente decidem quebrar a lei? Ele falou, cara, o espírito do direito no Brasil é sempre dar uma chance a mais, né? Ele não quer determinar a vida de uma pessoa ali, pay puff, como, por exemplo, os Estados Unidos faz algumas vezes, né? O que é que tu acha que é verdade, mais ou menos isso Não, que ele comentou? eu não, assim, só antes dele responder, eu não acho que isso é verdade. Isso é verdade. Agora, é tipo, o que é que o Guilherme acha disso, né? Não, pois é, porque o lado que ele me passou foi que, macho, o Brasil tem essa, eu não sei, essa áurea de tentar dar mais uma chance pro cidadão, pra pessoa virar um cidadão de bem e tudo mais. Pronto. Né? Que também tem a ver com a questão dos menores de idade, né? Talvez... isso envolve muitas coisas, né? Inclusive a gente pode até depois entrar na seara do DJ Ives, porque... Pra comentar isso, quando eu for comentar isso, porque essa sensação de impunidade do brasileiro, ela é muito forte. Demais, demais. Ela é muito forte e, assim, eu como sociedade, eu entendo perfeitamente, certo? Como jurista, né, com minha modesta capacidade que eu tenho, eu entendo que existe um sistema de garantia de direitos, certo? Por trás disso tudo, né? O sistema de garantia de direitos, o sistema jurídico americano, ele é completamente diferente do brasileiro, que se assemelha mais ao mexicano, ao português. O americano ele se assemelha mais ao inglês, enfim, alguns outros que eu não vou falar aqui que eu posso estar falando besteira. Mas, como eu disse, o direito acompanha a sociedade. E a sociedade da colônia brasileira, do povo português, ela foi totalmente diferente da colonização dos Estados Unidos, certo? E de outros países da Europa. Sim. Então, assim, o direito lá, ele segue o common law. O que é o common law? Que é o que as pessoas veem em filme, que as pessoas se apaixonam e tal, por toda a arte que tem por trás daquilo. Que é o seguinte, lá não existe, a Constituição lá são pouquíssimos artigos. A nossa Constituição são mais de 100 artigos, são uns 200, chegar aos 200 e poucos artigos, entendeu? E lá não, lá eles julgam estado por estado de acordo com o que é o comum. Comum dentro daquela situação. Tanto é que lá não existe o processo número 13.477, dígito tal, 1000 ao contrário. Lá é caso Emanuel versus Valdir. Aquele tribunal vai decidir o caso Emanuel versus Valdir. E ali sai uma decisão. Que existe a possibilidade de recurso, mas é diferente. Voltando para a sensação de impunidade aqui no Brasil, eu entendo perfeitamente, até porque eu sou sociedade também, além de jurista, né? Mas existe todo um sistema de garantia de direitos, com a preocupação de não condenar quem realmente é inocente. Né? O nosso país existe muito isso, essa condenação de pessoas inocentes. A gente vê, aqui a gente vê casos de uma pessoa que passou 15 anos presa, 10 anos presa e não era o culpado. Sim. O problema é que talvez às vezes existam excessos. Excessos de vias recursais, excesso de... Pronto. A grande potencialização do princípio da presunção de inocência. Certo? Vamos para o exemplo prático, que é polêmico também. Polêmico, assim, eu acredito que a maioria da sociedade seja a favor da prisão, da execução da sentença a partir da condenação em segundo grau, ou seja, direito penal. O cara foi julgado por um juiz em primeiro grau. Perdeu. Aí ele recorre para o tribunal. Lá no tribunal ele é julgado por um juiz monocrático, ele perde, ele vai ser julgado por um colegiado, né, um grupo de juízes, e perde também, né? E aí quando chega nesse ponto, as pessoas tendem a achar, não, aqui esse cara já foi julgado. E aí o excesso de recursos existentes para frente é mais para protelar o processo.
pra atrasar. É. a E às situação. vezes conseguem reversões, às vezes eu também confesso que eles revertem casos de injustiça, mas aí, por exemplo, vou ter o caso do ex-presidente, Sim. que teve um julgamento em primeira instância, não só dele, como vários outros, né, que Sim. foram soltos. Teve um julgamento em primeira instância, aí questionou sobre a imparcialidade do juiz, foi para a segunda instância, julgou por mais um juiz, um colegiado juiz, foi para a terceira instância, certo? Entendi. Continuou, e aí, de repente, 3, 4 anos depois, anula-se tudo. Lógico, com fundamentos jurídicos, entendeu? Uhum. E aí, revolta o brasileiro por essa sensação de impunidade. Pois é, mas Eu assim, eu acho que o STF, Macho, né, contribui um pouco só com isso, mas só né? de falar esse nome aqui já me dá raiva. O STF é uma Acho instituição que o STF interessante. Não, ela mas a existe- gente precisa falar sobre o STF. Não, precisa falar, tô Não. Porque assim, mas, claro, ninguém se sente, pelo menos eu não me sinto bem falando do STF. Acho que ninguém gosta. Quem que gosta do STF, mano? Quem que acha que O é STF é uma necessário, mano? instituição muito engraçada, porque existem épocas que ela tá lá em cima e épocas que ela tá lá embaixo, né? O STF é um tribunal, nosso Tribunal Constitucional. Nosso maior Qual é a tribunal. função do STF? É dizer o que é que está de acordo com a Constituição ou não. Porque acima de qualquer lei estadual, decreto, portaria, existe a Constituição. E tudo tem que seguir ela. Se não seguir a Constituição, derruba-se decreto, derruba-se lei, derruba-se decisão de juiz de primeiro grau, de segundo, entendeu? E o STF, eles vão julgar para ver se aquilo está de acordo com a Constituição. Uhum. Entendeu? Sim. Qual é o problema? O STF, o problema e a solução, porque não existe assim enfim. Existem pessoas que defendem que os juízes do STF sejam concursados, para existir a imparcialidade, né? Mas assim, os juízes do STF, que são os ministros, eles são indicados por presidentes. Sim. E Acho que isso é muito. E além de serem indicados por presidente, eles são vitalícios. Até a aposentadoria. Né? Mas Até eles se aposentarem. Depois na se verdade. aposenta, Até eles se aposentar. continuam recebendo. Não, aí se aposenta. Não, mas acho- depois que eles se aposentam, eles continuam recebendo 100% do Isso salário. é como aposentado. É como um Acho- juiz de carreira. Ele se Isso aposenta. não é muito. Isso não é pouco ridículo, não. Isso é muito ridículo, mano. O cara ser indicado e ter o cargo pro resto da vida vitalício com aposentadoria, Isso, mano. pra sociedade isso é um pouco Isso é revoltante. Mas se a gente, É pouco. revoltante. É mas se a gente for totalmente ver a razão revoltante, disso, é muito lindo. O que tá no papel é muito lindo. O que é que significa? Existem 3 esferas de poderes. O poder executivo, que é o presidente da república, o prefeito, o governador. Né? O poder legislativo, que são os representantes do povo Nas eleições. na promoção de leis, Sim, né, de regulamentos e tudo tal. E o poder judiciário, né, que o poder judiciário ele vai fazer o julgamento dos casos. No topo dessas 3 esferas, né, a gente tem um presidente de um lado, a gente tem o Congresso Nacional do outro e a gente tem o STF no outro. Sim. E aí a razão de ser é que, tipo assim, o presidente da República que foi eleito democraticamente pelo povo, que está representando o povo, é quem vai dizer quem é que vai ser o próximo indicado do STF. Porque, em tese, na lei, é bonito dizer de que o povo que indicou o ministro do STF. Mas faz se fosse. um pouco de sentido. Se fosse o povo, mas seria que nem nos Estados Unidos, que o cara pra ser juiz lá, o cara tem que. É voto. Se fosse assim, seria isso. Seria voto pro STF, pro povo votar. Mas não é, Mas, não é eu palhaçada. não acho o direito americano também Ah, ser não perfeição, é perfeito não, pô. Não Eu tô acho dizendo brasileiro- isso, não. Eu tô só comparando, tá ligado? Tá. Pronto, agora só pra deixar o nosso amigo Gustavo, eu acho que muita Ah. gente também que... Vamos falar sobre Eu não-